E como é que nós vamos fazer hoje para ensinar o pessoal a falar francês? Homem, hoje eles vão sair daqui falando francês, fazendo apenas 7 perguntas. Como é que vai funcionar esse método aí? A gente vai usar a Bíblia, claro, e o livro mais lido e mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 91. Muito bom, a gente percebe que esse método de aprender francês com a Bíblia ele traz propósito para o aprendizado e vai ajudar também a ir crescendo, mas aí você já começa logo no começo a falar ou joga mais para frente? Como é a ideia? Não, a gente sai daqui falando mesmo, desde o primeiro momento. Vocês não vão precisar mais passar anos estudando. Vocês vão estudar sobre o que vocês gostam e aprender com o que você já sabe, que é a Bíblia, né? Muito bom, essa ideia de começar já sem medo, com os pés no chão, com a prática, ajuda a gente a perceber que o idioma, o estudo do idioma, ele se torna um solo muito fértil, onde a fé pode florescer e a gente cresce também. E é nisso que a gente acredita. Roma, a gente está falando, a gente está convidando o pessoal para entrar na École Française Biblique, só que tem alguns que não vão poder entrar, infelizmente. A gente Detalhe. não pode receber essas pessoas, mas É. por que será? Para quem não é? Tem um grupo que não é. Definitivamente não é para quem pensa que existe atalho para o aprendizado de um idioma. Se pensar assim, eu vou entrar hoje, mês que vem já quero estar fluente. Isso não existe. Se você ouvir alguma coisa parecida por aí, não acredita, porque não tem atalhos para o aprendizado. O aprendizado vai exigir dedicação, vai exigir empenho, vai exigir método. E esse é um outro ponto. Você precisa ter pelo menos, sei lá, no mínimo 15 minutos todos os dias, sei lá, logo que você acorda, algum intervalo. Todo mundo tem uma vida muito corrida, mas pelo menos 15 minutos a gente consegue organizar de um jeitinho aqui, de um jeitinho dali. A vantagem com o Français Biblique é que você pode utilizar o mesmo tempo que você usa no seu estudo devocional da Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia todo dia? Já pega esse momento ali e vai aprendendo, fazendo em francês. A Bíblia é um outro ponto, né? É isso que eu ia te perguntar. Você precisa Quem gostar, não né? gosta da Bíblia, quem não lê a Bíblia de jeito nenhum, pode participar? Não, você precisa pelo menos gostar da Bíblia. Não envolve religião, né? A gente entende que a Bíblia ela é uma obra literária milenar, é o livro mais vendido de todos os tempos, é o livro mais lido de todos os tempos, né? Então você não precisa ser necessariamente religioso para gostar da Bíblia. A gente usa aqui a Bíblia como uma ferramenta de aprendizado. A gente considera a Bíblia um livro muito rico em estruturas vocabulares, em estruturas gramaticais, em muita coisa que nos traz fonte de aprendizado muito especial. Então, o foco é, claro, para você que gosta da Bíblia e para quem também gosta de fazer esses momentos especiais aí de estudo devocional se tornar um momento de aprendizado. Mas também tem outro grupo para quem não é, para quem não quer pagar o preço, né? Não sei como expressar direito isso, mas para quem não quer se envolver no aprendizado, vai achar assim, a obrigação é só do professor, né? Da professora. Exatamente. A pessoa Para tem quem acha que o também. aprender é só receber. Exato. Não é. E o nosso método tem tudo a ver com isso, né? Isso. Prova que o estudante ele tem participação ativa na aprendizagem. Não é por isso que a gente tem o nosso 7Q, né? Que a gente falou que vocês vão aprender através de 7 perguntas. Exato. Quer dizer que quem vai ser participante ativo do próprio aprendizado são vocês. Exatamente. Agora, assim, eu gosto de fazer algumas brincadeirinhas, né? Umas cutucadinhas de leve nos outros idiomas, que eu acho que gosto muito, né? Mas eu penso que a gente aprende inglês porque precisa, a gente aprende espanhol para se comunicar com os nossos vizinhos, mas a gente aprende francês por prazer, né? A gente aprende francês porque é uma língua muito bonita, é um idioma chique, né? É uma cultura riquíssima. Às vezes me perguntam o que tem a ver francês com a Bíblia, né? São grandes teólogos franceses. A tradução da Bíblia para o francês é uma das primeiras dos idiomas vernáculos, né? O idioma local, que não era hebraico, grego ou latim, enfim. Então, é também para quem quer ter um aprendizado prazeroso, de você crescer ali em um idioma que vai ser um diferencial muito forte, né? Se você entra numa roda de amigos assim e pergunta, eu falo inglês, eu também. Eu falo espanhol, eu também. Eu falo francês. Você fala francês, que chique, que bonito, que interessante, né? Então é também um diferencial para várias coisas e várias coisas que a gente também tem muita participação, envolvimento, que é, por exemplo, um detalhe que o francês é falado em todos os continentes do mundo, né? Então eu quero aprender. E é a única língua presente enquanto língua oficial no mundo inteiro, ou seja, em todos os continentes. Exatamente. Então eu quero aprender para fazer turismo, vale a pena. Para fazer missão, vale a pena. Para estudar, fazer, sei lá, algum intercâmbio, alguma coisa, crescimento acadêmico. Então são muitos pontos. Eu tenho certeza que não é para alguns, mas com certeza é para você. E tem muitos alunos nossos, inclusive, que falam pra gente, puxa vida, eu entendi mais a Bíblia depois que eu comecei a estudar a Bíblia em francês. Exatamente. Ou entendo ainda melhor
o francês, a língua francesa, quando eu leio um texto bíblico que eu já Exato. conheço e com o qual eu me identifico. Então, a gente tem essa dimensão linguística e para quem quer, tem a dimensão espiritual A também, parte né? mais teológica, né? É, É o que eu falo da sinergia do aprendizado. As duas coisas juntas vão te dar um resultado melhor do que cada um isolado, né? Então você aprende mais do idioma e aprende mais da Bíblia estudando os dois juntos. exatamente. Salut, je m'appelle Brenda, j'habite à Brasilia et j'aimais l'opportunité d'apprendre la langue française avec la Bible, car cela combine les deux choses que j'aime, qui sont l'apprentissage de langue et l'approfondissement de la parole de Dieu. É muito interessante quando estudamos o idioma e a palavra de Deus juntos. Nós desenvolvemos habilidades que nos aprofundam nos dois. Muitas vezes, uma expressão que existe no francês mostra com clareza o que a palavra de Deus quis dizer. E nem sempre essa expressão existe no português, que é a nossa língua materna. E o contrário também acontece, né? Com a palavra de Deus, muitas vezes nós compreendemos melhor e aprendemos como utilizar o francês no nosso cotidiano. Então, esse é um grande diferencial que eu percebo nesse método. Bonjour à tous, je m'appelle Denise. J'habite à Florianópolis, à Santa Catarina. Et je suis là pour parler un peu de mon expérience avec les cours français biblique. Bon, quand j'ai trouvé cette cours, j'ai pensé que c'est génial, cette idée. Et parce qu'en même temps qu'on étudie la parole de Dieu, on étudie aussi la langue française. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, c'était très bon étudier la parole et grandir, améliorer le même temps mon français. Bon, et la méthodologie du cours m'aidait beaucoup à connaître plus de mots, des vocabulaires, des expressions, la grammaire aussi, et pour lire, écrire, parler aussi. Et donc, cette cours m'aidait beaucoup à améliorer mon français. J'ai déjà parlé un peu de français quand j'ai commencé, mais c'était difficile de parler, il n'y a pas de confiance pour parler, pour utiliser la langue. Donc, les cours m'aidaient à parler plus facilement, exprimer des choses que je veux dire et comprendre aussi des nouvelles expressions, des nouvelles vocabulaires, des choses comme ça. Et je pense aussi que les cours, ils nous offrent une opportunité de connaître plus la parole de Dieu. Et ça, c'est un différentiel, c'est une chose qu'on ne trouve pas dans les autres cours, que c'est l'opportunité de nous connaître avec Dieu, avec sa parole, et le même temps qu'on étudie la langue. Parce que connaître des significations des mots, et parfois des mots en français, il y a des mots différents qu'en portugais, que c'est ma langue maternelle. Donc, c'était un très bon pour grandir, pour améliorer mon expérience avec Dieu et aussi avec la langue française. La méthodologie qui est utilisée dans les cours, elle nous fait réfléchir et associer la langue avec la signification de l'utilisation pratique de la langue. Donc, ça m'aidait à développer plus facilement la langue et aussi associer des écritures, des mots, des parts de la grammaire et utiliser ça pour parler, pour écrire et aussi pour lire la langue française. Bon, et du coup, mon objectif dans la langue, c'est faire la communication avec les gens qui parlent français aussi, les gens qui habitent ici au Brésil, les gens qui viennent des autres pays qui parlent français aussi. Et aussi parler de Christ pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui parlent français aussi. C'est la langue française, de nouvelles langues, c'est une opportunité pour faire la connexion
avec les gens, avec les personnes. Et c'est une opportunité pour nous approcher de Dieu et nous approcher des frères. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre a nossa história, né? Como é que a gente caminhou até chegarmos aqui hoje no Français Biblique. Romeu, você fala francês desde quando? Olha, eu comecei a estudar francês em 2006. Eu tinha um sonho de ser missionário em algum lugar da África, e como a África é muito francófona, né? São muitos países que falam francês, então eu comecei a estudar francês com esse propósito, mas depois mudou. Eu fazia concurso para o Itamaraty, que exige o francês, então eu estudei para fazer lá. E aí no final das contas, assim como eu acho que muitas pessoas, eu comecei a estudar francês por prazer, porque eu gosto, eu acho legal, acho o idioma bonito. E nessa brincadeira lá se vão quase 20 anos de contato com o idioma. Mas você tem contato com o francês lá desde a infância, né? Desde sempre, desde sempre. Eu aprendi francês muito nova e eu aprendi francês na França, né? Então eu morei muitos anos na França, estudei lá, tenho família lá e eu aprendi francês na França mesmo. Só que ao voltar para o Brasil, eu fiquei ali sem saber o que eu ia fazer de faculdade, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, é claro que eu pensei em resgatar, Foi né? parar nas letras francesas. Claro, eu E fui aí que é um resgatar. ponto importante, que é o momento que a gente se encontra, né? Eu fazia o curso, como é que é o nome do curso? Língua Estrangeira Aplicada, que tinha inglês, espanhol e francês, fazia esse curso na UNB. E em uma dessas matérias de francês eu conheci a Anne, e a gente tinha o ponto em comum de sermos membros da mesma igreja, né? E ali a gente compartilhou algumas disciplinas durante algum tempo. E foi esse encontro de um teólogo que gosta de francês com uma menina que cresceu na França e estudava o idioma francês. E depois o tempo passou. E ele falou essa parte, que o Romeu também é teólogo, né? Exatamente. Ele já falou. Por isso também do Français Biblique, né? E aí eu me formei em letras francês, e a gente decidiu em algum momento... A gente acabou se encontrando um dia na igreja e a nossa igreja começou aqui em Brasília a fazer um trabalho internacional, a chamada Igreja Internacional, se chama Brazil International Church, e tinha cultos em inglês e espanhol. Assim, a Ana é meio grilada com o espanhol. Eu sou de boa com o espanhol, gosto bastante, também gosto de inglês. Só que eu vou confessar pra vocês que eu prefiro o francês, né? E eu vi a Ana e falei, Ana, tá faltando francês aqui, cara. Tinha que ter uma classe de francês, o que você acha? E aí, o que você achou? Pois eu lembro que você me mandou uma mensagem. Em algum momento a gente se encontrou e você mandou uma mensagem. O que você acha da gente fazer uma classe bíblica em francês? Aí eu falei, eu topo, claro, com certeza. E foi aí que a gente começou, né, Romeu? Numa classe, no começo com poucas pessoas, na igreja, onde, como ele falou, o espanhol e o inglês eram muito presentes ali. E eu sou movida a desafio. Então eu falei, não, a gente vai colocar o francês para crescer aqui, até o ponto de ter o culto em francês. E a gente começou com poucos ali, foi crescendo, só que todo mundo que estava ali falava francês, Romeu? Não, a gente é mais curiosos do que falantes do idioma, o que era bom. A gente se sentia assim como os evangelistas do francês, né? Tipo, venham sentir a emoção de poder falar francês. Uma vez ou outra aparecia algum imigrante haitiano, ou alguém que já havia viajado para a França, que tinha mais contato com o idioma e mais facilidade, mas no geral a gente percebeu que as pessoas precisavam aprender mais do idioma. Então a gente pensou, como é que a gente pode fazer isso? Naquele momento ali não dava para fazer, porque é o momento da igreja, é o momento que as pessoas têm ali para estudar a Bíblia em conjunto, então não dava para entrar em muito tema de idioma. Então a gente resolveu utilizar o recurso hoje mais abrangente que a gente tem, que é a internet, né? Então a nossa igreja tem um negócio chamado pequeno grupo, que em outras igrejas se chama células, núcleos, tem vários nomes. E a gente começou um grupo desse online e começamos a chamar, um chama aqui, outro chama ali, começamos a fazer semanalmente momentos de estudo da Bíblia em francês. E aí isso foi se ampliando, e logo foram aparecendo pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora. E do mundo, inclusive. Hoje a gente tem um grupo de quase 400 pessoas por aí interessados, amantes da Bíblia. Uns falam mais francês, outros menos, mas tem espaço para todo mundo e cada um no seu nível, e é uma grande bênção. Exatamente. Estando na internet, a gente pensou, vamos fazer um Instagram,
Então, nesse Instagram a gente compartilha dicas, vídeos, ideias, né? Vamos fazer um canal no YouTube, já que a gente tem gravado tanto material, então fizemos. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para assistir um vídeo, para navegar no Instagram, mas elas têm pequenos períodos ali que elas podem ouvir coisas, então vamos montar um podcast. Então a gente foi fazendo vários detalhes assim, e a gente percebeu que havia uma rotatividade muito grande. As pessoas chegavam e muitas vezes não tinham continuidade. Então a gente já sistematizando todo o conhecimento, a Anne preparou um método específico, né, dessa aplicação do aprendizado francês, e eu fui desenvolvendo mais essa parte teológica e a gente condensou tudo em um curso. E aí nasceu a École Française Biblique. Anne, então a gente percebe que tem um jeito errado e um jeito certo de aprender francês, né? Com certeza, como toda língua estrangeira. A gente acha que ficar em aplicativo estilo Duolingo, aprendendo por diquinha, vocabulário solto, vocabulário espaçado. Tem gente que passa anos e anos, eu mesmo conheço várias pessoas. Eu estudo francês. Você estuda como? Aonde? Eu estudo num aplicativo, eu estudo ali num aplicativo, no Duolingo ou no YouTube. E aí, na hora de falar, a pessoa trava. Porque diquinha solta e vocabulário espaçado não funciona. Falta essa articulação, né? E muitas vezes existe um certo um perfeccionismo, né? Às vezes a galera não quer arriscar, não quer tentar, e você só quer falar se você já estiver no nível ultra, super avançado, e acaba que você nunca chega em lugar nenhum. E, Roma, você sabe, né, que eu sempre digo que quem não erra, não aprende. Que se a gente não errar aprendendo francês, a gente não aprende de jeito nenhum. É preciso falar, é preciso errar para corrigir e falar da forma correta. Eu tenho comigo a minha estratégia para qualquer idioma, eu chamo de Teorema Joel Santana. Joel Santana, quem conhece futebol, sabe que é um famoso técnico brasileiro que trabalhou no exterior, e ele falava um inglês assim, bem limitado, só que ele não estava nem aí. Ele falava, expressava o que ele queria dizer, e o outro que se virasse para entender. E eu vou te dizer, viu, dá para entender, dá para comunicar. Então, muitas vezes você pensa, não vou usar essa frase porque é uma frase muito simples, é muito limitado. Usa a sua frase, a outra pessoa vai entender e vai gostar de prosseguir esse diálogo com você e o aprendizado vai avançar. E tem mais. Eu escuto muito por aí também falando, para aprender eu tenho que fazer uma imersão. Também. E aí, para fazer imersão, eu tenho que viajar para a França, para o Canadá, para a Bélgica, né? Os missionários gostam de ir para a África, mas eu preciso fazer uma imersão para aprender. Só que o ambiente de imersão, ele é criado na estratégia de estudo e no método correto. A gente não precisa viajar para ter um ambiente de imersão. Exatamente, você pensar, eu só vou aprender quando eu viajar para lá, ou então, só vou aprender com esse objetivo, e se eu nunca viajar, eu nunca vou usar. E aí tá cheio de pessoas perto de você, que talvez tenham o mesmo interesse seu, e se vocês passassem uma tarde conversando, já seria uma imersão gigantesca, né? Com pessoas com nível parecido, interesses parecidos, e aí a gente começa a pensar, como é que seria o jeito certo, então, de aprender, visto que a gente já viu aqui os problemas de como não aprender. E aqui a gente já começa aí no seu final do jeito errado, na verdade. Que é, então, estar em ambientes e com pessoas que tenham o mesmo propósito e se interessam pelo mesmo assunto, porque isso estimula, isso faz parte de um método de aprendizagem, né? Exatamente. Então, fazer parte de uma comunidade, né, com um método bem estruturado, onde não seja simplesmente um nativo te ensinando, mas sim seja uma pessoa formada na língua, que fale a tua língua e que saiba ensinar. Isso é muito importante. As pessoas ficam nativo. Essa questão do nativo tem a sua limitação, né? Porque o nativo, ele sabe ensinar para o nativo, só que você que está aprendendo, você não é nativo. Você precisa da metodologia para quem está aprendendo como uma segunda língua, que é diferente de ensinar para quem já está. Isso pode ser mais um problema do que uma vantagem. Então tem essa questão de estar em comunidade, de ter um método certo. E se a gente precisa começar falando, porque lá no começo a gente falou que vocês iam sair daqui falando francês, certo? Então a gente precisa começar perguntando. Quem não pergunta não aprende. Por isso que a gente tem 7 perguntas, e a partir dessas 7 perguntas, que são as perguntas básicas de toda a língua, né? A nossa língua materna, a gente vive sob essas 7 perguntas. Então, com elas, vocês aprendem francês. Então, é preciso conhecê-las
para aprender o jeito certo E da aprender de língua. um jeito natural, né? E articulando as estruturas gramaticais, vocabulários, as várias formas de aprender. E esse ponto de ter um interesse específico e grupos que se fortalecem ajuda muito, porque o que mais acontece é a pessoa começa, e logo para, depois começa de novo, para de novo, e não tem sequência no aprendizado. Isso é um grande problema também, né? Exatamente. Então, quando você escolher não entrar agora na École Française Biblique, se você escolher não entrar agora na Française Biblique, falar, não, por enquanto eu vou fazer um outro curso aqui com nativo, ou se não vou aprendendo aqui no Duolingo, vou vendo umas aulinhas no YouTube, ou aprender com o chat GPT, tem muita gente que tá caindo nessa aí, com essas diquinhas. Ah, não, por enquanto eu vou aprender assim, mais pra frente eu entro. E aí, quando isso acontecer, você for tentar conversar com alguém e travar, porque muita gente cai, Rômel, na questão, eu entendo tudo, eu tô assistindo o filme e tô entendendo tudo. Chega na hora de conversar, Aí trava. sai Quando nada. isso acontecer, você vai lembrar da École Française Biblique. Puxa vida, eu deveria ter entrado na École Française Biblique. É verdade. Então melhor entrar logo. Mas se quiser deixar para depois, a gente também recebe você de volta. Vamos aprender a falar agora mesmo? Vamos para a aula? Se a gente falou que vocês iam sair daqui aprendendo francês, fazendo apenas 7 perguntas, é o que vai acontecer. Hoje a gente vai trabalhar 4 delas, tá? Se o nome do método é 7Q, dentro desses 7 a gente vai trabalhar 4 hoje e já é o suficiente. Junto a isso, vocês vão aprender um ponto-chave da língua. Se começar aprendendo isso agora, dá para sair fazendo pergunta a partir de agora, dialogando, conversando, lendo, respondendo, tá? Que é un outil clé. A gente chama então de ferramenta, outil, clé, chave. Mas para isso vocês têm que ter noção pelo menos de alguns sons, é uma das primeiras aulas que a gente dá. Então no nosso curso vocês vão ter essa aula aqui agora, tá bom? Consciência dos sons, eu chamo de consciência fonética, né? Tem músculo e movimento que a gente faz numa outra língua que a gente não faz na nossa, né? Músculos que a gente mexe, uns sons assim diferentes que a gente não faz, e no francês o que se fala não é o que se escreve e vice-versa. Primeiro vocês vão aprender as 7 perguntas e depois a gente vai para a prática mesmo, para vocês começarem a falar. Vamos lá, vous allez répéter avec moi. É aula de verdade, tá? Então senta, pega um papel, anota no tablet quem usa o tablet, no caderno quem usa o caderno. É realmente a aula, vocês vão aprender aqui agora. Os sons do francês, les sons du français, d'accord? Nós vamos aprendê-los a partir do nosso primeiro que. O primeiro que a gente aprende no nosso método é o qui. Répétez après moi. Qui. Qui. Então, aqui a gente aprende a identificar les personnes. Personagem. Então, aqui a gente está falando de identité, de identidade. Quem tem identidade são pessoas. Então, aqui nesse ponto, a gente trabalha as laços de família, nacionalidade, as profissões, os personagens, e à medida que a gente vai avançando na língua, no nosso nível da língua, a gente vai complexificando esse mesmo tema, ok? A gente vai adicionando informações para a gente ir crescendo na língua, d'accord? Mais la question est toujours la même. A pergunta é sempre a mesma e os pontos a serem trabalhados também não mudam, tá bom? Então, profissão, a gente fala de alguém, personagem, laço de família, nacionalidade. Quem tem nacionalidade é só alguém. Então, esse vocabulário todo e todos os pontos da língua, os possessivos e tudo que envolve isso, vocês aprendem no que. Então, que, quando a gente faz a pergunta que, a gente está falando de identidade dentro desses textos bíblicos que a gente vai aprender. E, vamos para a segunda? Quá. Quá. Então, aqui, a gente identifica os objetos, os conceitos bíblicos, inclusive as ideias abstratas. E todos os pontos da língua que envolve, né? Verbos, a negação, os artigos e por aí vai. Então, aqui vocês entendem que o I tem som de quê? De uá. I, quá. Quá. O I tem som de uá. Não é uá, é uá. Quá. D'accord? Que é o nosso que, né? O que é o que do português? O que é o quem? Para quem gosta muito de tradução, e não tem problema nenhum traduzir, tá? Não sou contra a tradução, pelo contrário. Que é quem, qual é o que. Vamos para o terceiro que? Quand.
com. Eu chamo esse AN de nariz entupido. Ok? Não entra ar pelo nariz, ele entra pouco pela boca, mas na hora de sair ele tem dificuldade, então a gente chama de nariz entupido. Ok? Tem dois fenômenos aqui da fonética da língua francesa, o som do nariz entupido e a última letra que é muda. Nós temos algumas letras mudas no francês e o D é uma delas, tanto que vocês não estão ouvindo. Com. Lembra muito a forma de escrever do nosso quando e é a mesma coisa do português. Então, a gente usa para indicar tempo ou momento. Tudo que envolve tempo ou momento dentro da língua, datas, dias, meses, anos, momentos do dia, indicadores de tempo, a gente aprende aqui. Com, ok? Por isso que vocês acabam aprendendo 2 níveis em um, porque é muito dinâmico. Vamos para o U. É o mais fácil de todos, 2 letrinhas, então o U tem som de U. Não muda, isso aqui é regra. Toda palavra que tem O, a gente tem som de U. Então, aqui vocês vão aprender sobre os locais, posição, descrição de espaço, conceitos de espaço também. Ok? Então, U é onde. Combien, combien. Aqui vocês aprendem sobre quantité, quantidade, medidas. D'accord? A multitude aqui, esse combien é muito legal para os salmos, porque ele fala dos conceitos de quantidade, d'accord? Combien. Vamos para o nosso sexto quê? Comment. Opa, eu já ouvi esse som tá no com e tem no comment, que é o som do nariz entupido. Comment. Então aqui o EN tem som de nariz entupido, e o AN também. E, assim como o com, tem uma letra que no final da palavra também não se pronuncia, é o T. É uma regrinha do francês, o D no final e o T no final da palavra. São 2 letras mudas e agora a gente finaliza com pourquoi. Pourquoi? A gente usa o pourquoi sempre que a gente quer expressar ou compreender as causas, consequências, motivações, os motivos das coisas, né? Na verdade, só causa, não consequência. Quando a gente quer entender, compreender o motivo pelo qual as coisas acontecem. D'accord? E a gente tem aqui a regrinha do U, que eu mostrei para vocês. O R é o por, ele tem que ser pronunciado aqui, tá bom? Ele tem que vir da garganta. Vocês vão aprender a pronunciar esse R melhor. E voilà les sons du français et la méthode. Vamos aplicar agora? Bom, se vocês aprendem francês com o livro mais lido do mundo e mais conhecido do mundo, que é a Bíblia, independente de religião, independente de crença, não tem como negar isso, né? Vocês também vão aprender francês agora com os salmos mais conhecidos de todos. Eu preferi separar 2 aqui, que é o 23 e o 91. Quem nunca deixou o Salmo 91 ou o Salmo 23 lá aberto, assim, como se fosse um amuleto, e a página chega a ficar até amarelinha, né? Geralmente a gente abre e deixa ali, né, como forma de proteção. Tanto que o Salmo 91, ele tem esse conceito de proteção muito forte. Vamos começar com os números. Vamos lá, os números. Se o combien, que a gente viu, um dos 7 Qs, fala de quantité, de quantidade, a gente pode usar o combien para responder, na verdade, para perguntar sobre os números, né? Combien, c'est combien? O quanto tem de algo, né? Combien il y a de psaumes? Il y a combien de psaumes? Quantos salmos tem na Bíblia, né? Já é uma pergunta válida aí. Nós vamos hoje trabalhar le psaume 23, le psaume 23 et le psaume 91. 91, 4, 20, 11, é assim que a gente fala os números em francês, não se assustem. Bom, como eu falei, a gente vai usar o outil clé do francês. E esse outil clé que eu não revelei, vou revelar para vocês agora. Que ferramenta-chave é essa que eu sabendo ela já consigo sair daqui falando francês? Primeiro, vocês têm que saber alguns dos Qs. E depois a gente vai aprender, ou seja, vocês vão aprender na verdade agora, né? Essa expressão, o C. Vocês vão adicionar a um que esse C.
ok? A gente junta um daqueles Qs do 7 e esse C, tanto para perguntar quanto para responder. Vocês vão ver, ó, leia-se C. Coloquei aqui a forminha aqui que vocês vão pronunciar. C. Ué, o T, vocês viram ali que não pronuncia, ok? Esse S também não pronuncia, mas ele abre um pouquinho o som da vogal E, né? Então fica praticamente o C e o E ali. C, C, C. Tá bom? Algumas pessoas vão pronunciar mais fechadinho, mais abertinho, não tem problema. Eu chamo ele de presentatif. Toda vez que eu vou apresentar uma informação nova, apresentar uma resposta ou perguntar, questionar sobre algo que eu ainda não tenho a resposta, eu uso o C. C, a gente chama de presentatif, ele serve para apresentar, para trazer novas informações e para agregar na discussão, ok? Mas se quiser traduzir, tem gente que gosta muito da tradução, como eu disse, sem problema algum, aqui a gente tem o é ou isto é, ok? Então, gente, com os 7 Qs que vocês viram agora e com esse outil, essa ferramentinha chave aqui, e fazendo as perguntas certas, compreendendo os salmos, a gente vai aprender francês a partir disso aqui e agora, ok? O primeiro que, eu coloquei um que ali porque é o nosso primeiro mesmo. Como a gente viu, a gente usa o que toda vez que a gente quiser saber sobre a identidade dentro da Bíblia, identidade de um personagem, identidade de alguém, tá? Afinal, toda história bíblica começa com alguém. Logo, ela vai começar com qui. Por isso, também que o nosso método, la méthode 7Q, commence par qui. É a primeira pergunta que vocês aprendem, tá bom? Então, vamos aqui nos nossos salmos super conhecidos. Gente, vamos lembrar só aqui esse salmo? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Outras versões, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, e por aí vai. Vamos lembrar aqui do Salmo 91, Psalm 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, e por aí vai. Então, ele é um salmo de proteção, d'accord? O verset número 1, o número 1 aqui, o primeiro versinho aqui do Salmo 23, Psalm 24, repitam comigo, aproveitem. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. O Senhor é o meu pastor. E aí a gente já pode fazer a pergunta, que a gente está falando de personagem, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de identidade. Onde está a pessoa aqui? Quem é o sujeito? Lembra que eu falei que a gente vai usar aquela ferramentinha e adicionar um dos 7 Qs, e o nosso primeiro Q é o que? Então, a gente pega o C e logo depois põe o que, para questionar sobre este verso, sobre o personagem deste verso, se é a informação que a gente quer. Isso aqui. Essa é a forma mais comum de perguntar. Eu não estou tanto no registro de língua extremamente formal, nem no extremamente informal. D'accord? Eu estou no courant. Isso aqui. Ok? E a resposta também é com C. O C é para perguntar e o C é para responder. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha resposta com C e vou identificar onde está a pessoa deste verso. D'accord? C'est le Seigneur. Le Seigneur. O Senhor não é o meu pastor? C'est le Seigneur. Ok? Ah, mas eu já tenho um certo nível ali, comecei a estudar francês ali nos aplicativos, eu quero complexificar um pouquinho mais a minha pergunta, quero estruturar melhor. E aqui eu coloquei uma para vocês. Vamos lá. Le Seigneur est pour toi, personnellement. Il est pour toi, personnellement. Quem ele é para você, pessoalmente? Le Seigneur est pour toi. E aí aqui eu dei uma sugestão de resposta, que ela é óbvia de acordo com o nosso verso. As nossas respostas, a gente vão sempre estar dentro dos versos. E essas perguntas a gente vai
usando uns com os outros, né? A gente vai dialogando e o método ele traz essa possibilidade. C'est, e a gente substitui por uma pessoa. No verso, o Senhor é o pastor. C'est mon berger. C'est mon berger. Fácil, tranquilo, né? Agora vamos ver a aplicação no Psalm 91, só que agora no verso 2. E ali fala, tu és o meu Deus. Tu es mon Dieu. Lembra o português, né? O tu és do português. Tu es mon Dieu. Então, no Salmo 91, ele fala não mais da identidade de personagem aqui, mas a identidade de Deus. E a pergunta é a mesma. C'est qui? O senão, que é? Essa aqui, essa primeira forma de perguntar é uma forma mais formal, tá? Vamos guardar a segunda. C'est qui? Né? A gente está conversando sobre c'est qui. C'est mon Dieu. O c'est e a pessoa, identidade de Deus. Deus na minha vida, c'est à moi, il est à moi. C'est mon Dieu. D'accord? Bom, com uma pergunta aqui e annoter uma ferramentinha, vocês já sabem definir quem é Deus em francês. C'est le Seigneur, vamos voltar? C'est le Seigneur, c'est mon berger, c'est mon Dieu. Então, a gente usa o que para identidade, ok? Isso aqui a gente pode fazer com vários textos bíblicos e com a Bíblia inteira, praticamente, é o que a gente faz dentro do curso, d'accord? Vamos lá para o segundo quê? De quê? O. Lembrando que o é onde a gente está aplicando aqui a 2 salmos muito conhecidos por nós todos e a gente vai falar do lugar de refúgio. Gente, Deus nunca age por agir, né? Ele prepara um lugar para nós. E no método 7Q, essa pergunta desse lugar que a gente quer tanto saber é o. Então, a gente vai descobrir onde é que a gente está nesse lugar, d'accord? No Salmo 91, verset 1, no verso 1, fala assim, vamos lembrar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Et en français, on dit, c'est lui, celui qui se met à l'abri du Très-Haut. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut. Onde está o lugar de refúgio aqui? Né? Onde está esse esconderijo, ou esse abrigo, ou esse refúgio? Esse lugar seguro, que a nossa versão em português diz. Como a gente faz essa pergunta, gente? Vamos, o c'est e um que? C'est où? C'est où? C'est à l'abri. C'est à l'abri. Então, à l'abri é o abrigo, é o local seguro, é o esconderijo, tá bom? Deixa eu pausar e falar uma coisa aqui com vocês. Gente, quando a gente pergunta o, aqui a gente aprende muita preposição. E em francês a gente tem tanta, mas tanta preposição, ouso dizer que bem mais que em português, tá? Toda vez que a gente tiver um local, a gente vai ter uma preposição antes. Uma preposição, ela está antes da preposição, são aquelas palavrinhas que estão antes da localização ou da posição de algo. Então, abrir, qual é a preposição? É a, l'apostrophe, que a gente chama de article contracté. Isso aqui é o que dá origem à nossa crase, né? Aliás, vou reformular. O nosso fenômeno da crase, ele é melhor explicado e compreendido aqui. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu mesmo só fui entender crase mesmo quando eu, de fato, comecei a estudar isso aqui mais profundamente. Eu aprendi francês criança, mas a crase hoje eu entendo a partir daqui. Ok? Então, a preposição a mais o artigo da crase, e aqui é uma preposição e um artigo, d'accord? À l'abri. À l'abri. C'est preposição e o local, d'accord? C'est à l'abri, c'est à l'abri. Viu que junta tudo? Tá. Bom, e onde mais? C'est où? C'est où? Onde estão os nossos lugares dentro do Psalm 91? E o Salmo fala, né? A sombra do
onipotente. Do todo-poderoso, onipotente é o todo-poderoso, né? C'est à l'ombre. Então, a gente tem a a gente tem o falso cognato aqui. Ombre, gente, não é ombro. Ombre é sombra. C'est à l'ombre. C'est à l'ombre, que é o nosso lugar, né, de refúgio. C'est où? C'est à l'abri. Ou se não, se a gente quiser desenvolver mais, onde ele nos coloca? Où Dieu me met. Où est-ce qu'il me met? Où il me met? À l'abri, à l'ombre. D'accord? Vamos aqui e a gente tem uma aplicação no Psaume 23 aussi, né? Aí a fala junto às águas tranquilas. Vocês lembram? Tem até imagem aqui para lembrar do Psaume 23, hein? Do Salmo 23 aqui para vocês. Lembra? Junto às águas tranquilas, né? Près de l'eau. Então, o é água. Uai, 3 letras? Todas essas 3 letrinhas, vogaisinhas aqui tem som de o, tá? Só que na versão que a gente usa, e na versão em francês, já não fala junto a auprès de, que é outra coisa em francês, mas fala perto de. Pertinho da água, perto da água. Então, a gente tem uma preposição, ou uma locução aqui, e o local, que nesse caso o local é a água, é o. Então, près de l'eau. Près de l'eau. D'accord? Então, ele nos leva para lugares tranquilos e a gente pode ainda desenvolver c'est où? C'est près de l'eau. Gente, então vocês acabaram de usar uma preposição de lugar, que é o a, que é o près de, simplesmente usando o c'est e um que, um daqueles 7 ques, que foi o u. Ok? Então, vocês vão treinar. Peguem o salmo, escolham um salmo e ficam fazendo as perguntas com 7 ques. C'est où? Pelo menos identifica no texto a resposta. O é lugar, então deixa eu identificar os lugares. C'est qui? Vamos identificar pessoas, personagens ou pessoas que assumem papéis de profissão, de família, nos textos bíblicos. Vocês vão treinar isso, tá bom? On y va? Vamos para o nosso terceiro que é o comment. A gente usa o comment para toda e qualquer descrição, ok? Então, a gente usa, inclusive, para falar de sentimentos aqui. Só que a gente precisa fazer uma distinção aqui. Distinção muito importante. Isso aqui é outro ti, nem coloquei, mas eu vou considerar aqui já para vocês como segundo ti. Vocês têm a ferramenta c'est para perguntar, para responder, os 7 ques já faz parte do método. E vocês têm uma outra ferramenta que a gente usa muito aqui, que é la différence entre c'est et il est. É uma ferramenta, um outil très important, importantíssimo em francês. Saber usar o c'est e saber usar o il est. Quando a gente está descrevendo lugar, quando a gente está descrevendo situação, quando a gente está descrevendo objetos comuns, a gente usa o ticle c'est e um adjetivo. Agora, quando a gente está descrevendo Deus, quando a gente está descrevendo pessoas, a gente usa il est. Il est, porque a gente tem que dar mais precisão, ok? Tem 2 situações aqui. Usando il est, a gente expressa uma reverência maior através da gramática, né? E o c'est, ele tira essa característica de reverência, tanto que ele não é o uso extremo formal da língua. Notem isso. Bom, o verso 2 do Psaume 23 fala o seguinte: ele me conduz para um lugar calmo, aqui fala, né? Il me conduit au calme. Il me conduit au calme. E a gente pode, mas o que tem um comum a ver com isso? A gente pode fazer uma pergunta sobre esse lugar. Porque o Psaume 23, o Salmo 23, ele vem falando desse lugar. E a pergunta é, c'est comment? Lembra que a gente viu antes ali? C'est où? Près de l'eau. C'est près de l'eau, é perto da água. Agora eu quero uma descrição sobre esse lugar. Ok, eu já entendi que c'est près de l'eau. Maintenant, c'est comment près de l'eau? Esse lugar aí, perto da água, c'est comment? Como é? E aí a gente responde dentro do próprio verso, o próprio texto que dá todas as respostas pra gente. Gente, a Bíblia dá resposta pra gente em tudo aqui nesse método, ok? C'est calme. E o calme, então, é o adjetivo.
Então, quando a gente trabalha o comment, a gente trabalha les adjectifs. C'est calme. C'est comment? C'est calme. Mas eu quero adicionar intensidade, porque o comment, a gente também estuda os advérbios cuja função é adicionar também intensidade, trazer nuance, né, para as palavras. C'est très calme. C'est comment? C'est calme. C'est très calme. Ou simplement, c'est bon. C'est bon. D'accord? Então, esse très é que traz a identidade. A gente não pode usar o c'est para Dieu, a gente usa o il est, que é muito específico. E o verso 4 do Psalme 91 fala que a fidelidade dele nos protege. Sa fidélité te protège. É Davi falando diretamente com você. Sa fidélité te protège. Então, sa é um possessivo da terceira pessoa, aqui, né, que é ele. Então, a sua fidelidade te protege. Se ele tem essa fidelidade, o próprio psalmo está trazendo isso para a gente, il est comment? A gente não usa o c'est, a gente usa o il est agora, tá bom? Comment il est? Mas eu posso começar com il est também. Il est comment? Comment il est? Il est comment? E aqui a gente usa o adjetivo. Então, são as atribuições de Deus, os atributos, né? Il est fidèle. Il est fidèle. Vamos intensificar, então? Il est très fidèle. Então, a palavra é très, esse advérbio aqui é para trazer intensidade. Il est très fidèle. Então, très não é para quantidade, très é para intensidade. Il est très fidèle. Aqui, por exemplo, eu não posso usar o beaucoup. Eu não posso falar il est beaucoup fidèle, porque beaucoup está mais ligado à quantidade. D'accord? E o Salmo 23 ainda fala para a gente que il est avec moi. Comigo, avec é com. Il est avec moi. Percebem a diferença? O lugar se calme. O Senhor, il est fidèle. Ok? Então, para precisar, para descrever Deus, para manter a reverência, a gente usa il est. Para falar de pessoas. Por terminei, chegando aqui no nosso 4Q, a gente quer agora entender o propósito destes textos na nossa vida, e para isso a gente faz a pergunta, pourquoi? Pourquoi? Olha que legal, eu falei da crase, né? A gente tem outro ponto do português importante. Para quem tem dificuldade com os porquês, aí, em francês, o porquê pergunta é junto, português, o porquê pergunta é separado. Em francês, o porquê resposta é separado, e em português, o porquê resposta é junto. Mas aqui a gente não vai trabalhar o porquê resposta do francês, que é o parce que, mas a gente vai falar de propósito e vai falar de objetivo, tá bom? O propósito é o mesmo que objetivo. O verso 11 do Psalme 41 fala para que te protejas onde quer que você vá. Pour te protéger partout où tu iras. Isso aqui é referente à ordem aos anjos. Então, eu pergunto, por que ele dá ordem aos anjos? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Então, a pergunta começa com c'est e usa o que? A gente está no quarto que é o pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quel est l'objectif? C'est pour te protéger. C'est pour te proteger. Então, para responder o objectif, o propósito de algo, sempre tem que ter o pour. D'accord? Vamos para o verso 3 do Psaume 23. Quel est le but? Quel est l'objectif? Pour montrer sa gloire, para mostrar a sua glória. Por que ele te guia no caminho certo? C'est pourquoi. Ou pourquoi il te guide? Se eu quiser conjugar um verbo, pourquoi il te guide? C'est pourquoi. C'est pour montrer sa gloire. Notem que depois do pour eu tenho um verbo no infinitivo. C'est pour te protéger, c'est pour montrer, mostrar. C'est pour montrer sa gloire. Pourquoi? C'est pour montrer sa gloire. Et ici,
Eu vou te mostrar agora tes prochains pas, os seus próximos passos. Bom, vamos respirar aqui que foi muita informação, né? Gente, em menos de 20 minutos, vocês aprenderam os 4 Qs, os sons, vocês sabem agora relacionar o que, a pessoas, o comment, a situação, usando o adjetivo, intensidade, que é o très, o où, vocês sabem que é um local, e o pourquoi, c'est la raison, que é pergunta a razão das coisas. Então, aqui você não decorou nenhuma regra. Aqui você usou a méthode 7Q. Então, a gente leu os versos, vocês entenderam, porque a gente já conhece, né? Vocês perguntaram e responderam sobre as verdades de Deus. E agora, daqui para frente, o que vocês vão fazer é aplicar todos os outros 7 Qs. Trata-se de um curso zero ao avançado de francês, um curso completo. Ou seja, no nível básico nós vamos trabalhar os salmos, no nível intermediário os evangelhos e no nível avançado os livros proféticos, Daniel, Apocalipse. Então, independente do nível em que você esteja, você pode entrar no curso porque você vai ter o material completo para o nível em que você está. E o que faz parte desse curso? Será que você só vai ter o curso lá, gravado na plataforma, e você acessa e pronto? Então você vai ter as aulas gravadas na plataforma que você pode acessar. Você vai ter, junto às aulas, uma apostila, ou seja, o curso tem uma apostila que você vai poder imprimir, uma apostila do método exclusivo 7Q. Nessa apostila você tem um conteúdo teórico, nessa apostila você tem sugestão de material e nessa apostila você também tem exercícios para prática, ok? Além das apostilas, você vai ter acesso à comunidade, uma comunidade no WhatsApp em que os professores estão presentes, a professora Anne, eu e o professor Romeu, com todos os alunos também. Você vai ter também acesso à comunidade na própria plataforma, em que você também vai conseguir enviar dúvidas ou se comunicar com os alunos. Você vai ter acesso a um web app para treinar o método 7Q no nível que você está. Muito bem, então, na consolidação desse aprendizado todo no curso, ao aprender o francês com a Bíblia, nós temos alguns bônus que serão muito interessantes. A gente se envolve em várias atividades espirituais e quer aplicar esse aprendizado nelas, né? Então a gente desenvolveu um mini curso Como Orar em Francês. Você vai utilizar esse conhecimento no seu dia a dia, no seu cotidiano religioso ali, para você compartilhar a oração em francês com outras pessoas também. A gente também observou que há muita herança bíblica no nosso vocabulário no dia a dia. A gente preparou também um mini curso a respeito disso, mostrando essa ligação entre expressões bíblicas com o vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia. A gente quer desenvolver essa expectativa da participação ativa do aluno, portanto a gente vai ter uma espécie de mentoria quinzenal, são aulas ao vivo, online, que ficam gravadas, disponibilizadas para você, então você pode ir preparando as suas dúvidas, pincelando aquelas dificuldades de aprendizado para levar para essa aula em que a gente vai fazer ali uma mentoria em grupo e vamos então tirar as dúvidas, e as dúvidas dos colegas também podem ser a sua, por isso é tão importante a gente poder fazer isso em grupo e também ficar gravado para quem porventura não tiver disponibilidade de assistir no momento em que a gente fizer esse estudo ali pelo Zoom, né? A gente faz essa mentoria online. A gente também vai desenvolver um ranking, conforme as pessoas forem assistindo às aulas, alguns vão assistir mais, outros menos, e a gente quer incentivar esse envolvimento nas aulas, montando esse ranking, e conforme a gente tiver essas colocações, aos primeiros colocados do ranking, nós vamos ter um atendimento individualizado, personalizado. Então você assiste todas as aulas e ainda vai poder ter uma prática personalizada com a gente para melhorar ainda mais o seu francês. A gente quer incentivar essa participação de vocês ao assistir essas aulas, tá bom? Um outro bônus muito importante é que ao final a gente vai ter um certificado. Então você vai ter um certificado que você vai poder ter. Certificado é um arquivo, né, um PDF, em que você vai ter a confirmação de que você participou ali daquele curso e esteve conosco. A gente também vai montar o que a gente chama de capsule. São pequenos vídeos, podem ser em francês ou em português, sempre que estiverem um vai estar legendado no outro, né? São cápsulas devocionais que nós vamos lançar antes,
somente para os participantes aqui do nosso curso, e depois a gente compartilha em redes sociais e tal, mas a gente quer incentivar esse aprendizado devocional, e esse bônus é para quem está participando do curso, vai ter uma espécie de avant-première, né? Vamos ter o primeiro acesso ao lançamento desses vídeos. E um que eu creio que seja um dos bônus mais interessantes de todos é para os primeiros inscritos. Nós vamos ter algumas pouquíssimas unidades físicas da Bíblia em francês. Eu imagino que é para menos de 5 pessoas. Ela já chegou aqui, ó, veio direto. Uma linda Bíblia física em francês que você vai poder receber na sua casa, se você for um dos primeiros inscritos no curso, com certeza, né? E você manda uma foto pra gente poder publicar você lá todo feliz com a sua Bíblia em francês, com certeza vai facilitar muito, tá bom? A gente espera que esses bônus sejam todos muito interessantes e muito importantes para incentivar o seu aprendizado a cada dia e você crescer aprendendo francês com a Bíblia. Bom, Anne, você conhece bem o mercado aí das escolas de francês. Tem alguns lugares aí Trabalhei que em vários. passa de o quê? 3 mil, 4 mil, 5 mil? Tem curso de 5 semestre. mil para cima. E mesmo no mundo online, você não vai gastar em menos de 2 mil, 3 mil? Não tem. Eu, pelo menos, ainda não vi um curso bom estruturado do zero avançado de francês online, menos de 2.600, eu ainda não achei, não. É isso daí. Tem cursos com alguns nativos que já são bem abrasileirados, né? Vocês devem Exatamente. conhecer, seguir alguns, a gente segue, a gente gosta deles. Mas a gente está com a proposta aqui no valor abaixo e que a gente entende que vai ser bem, bem acessível, né? A gente vai partir de hoje para essa oportunidade de você participar com a gente, 12 parcelas de, quanto que é mesmo? 137, baratíssimo. Se você dividir aí por 4 semanas, é menos do preço de uma pizza, aquela pizza do sábado à noite, né? É bem, bem em conta para você investir Se nesse a família for aprendizado. grande, 137 não, vai não paga tudo, pizza esse vai final de tudo semana, não. num sábado só ainda não dá, né? Então, assim, a ideia é da gente pensar também no futuro, né? Na oportunidade que a gente tem de se abrir pela frente. Amanhã você vai estar aí numa viagem, numa missão num país francófono, vai estar no sei lá, lendo a Bíblia de uma forma mais dinâmica, mais prazerosa, né, em francês. Você vai poder desenvolver a conversação com pessoas de fala nativa e tantas coisas que a gente precisa olhar o futuro, aquilo que vem pela frente. Né? E a gente sabe que nós temos ainda bem, felizmente, hoje em dia, várias formas de pagamento, de investimento, né? Exatamente. Então, hoje em dia, mas eu não posso, mas tem tanta forma aí de pagar esses 137 aí, as plataformas, aí oferecem várias opções de pagamento, então esse não vai ser um problema. E na hipótese bem remota de que, não deu para mim, não vou poder continuar, me arrependi, eu não era bem isso, você tem clássico prazo aqui dos 7 dias aqui na garantia, mas com certeza você vai gostar bastante, vai permanecer com a gente e vai ser uma experiência marcante para o resto da vida, de poder ter continuidade, desenvolver uma conversa com pé e com cabeça, né? Não é aquela sem pé nem cabeça de frases isoladas, mas aprender para valer mesmo e para firmar de vez esse aprendizado. Então, se você quer mesmo está decidido a aprender francês esse ano, ainda dá tempo. Ainda dá né? tempo. Ainda dá tempo de começar. Se você realmente está decidido a aprender francês, tem muita gente, Roma, eu ouço muito falar por aí, que aprender francês é o sonho de garotinho. Ou se não, puxa, eu comecei francês lá na minha vida e não continuei. Então, se você é essa pessoa que quer continuar o francês, quer começar e terminar, porque muita gente começa e não termina, e a gente está te trazendo um propósito para começar e para terminar. É isso aí. Se você é essa pessoa, aproveita esse momento de investimento. Porque a gente sempre vai adiando as coisas, né? Tem isso, tem aquilo, às vezes a gente vê outras coisas, outras despesas, outros problemas em casa, os filhos, a correria, o trabalho e tal. Se a gente não pega e se determina a fazer, a gente nunca faz, né? Então a hora é agora. Esperamos vocês, contamos com vocês. E a oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia, né? Também. Mas ainda tem aquela pessoa que quer muito aprender francês e pode ser a mesma pessoa que também quer muito aprender sobre a Bíblia. Exatamente. E aqui a gente tem a oportunidade, né, Roma, coisas. de juntar as duas coisas. Então, se você quer aprender mais sobre a Bíblia e quer aprender também o francês, você está no lugar certo, né? Exatamente. Vem, esperamos você. Venez! Venez.